Fala galera, só questões de concurso na área. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto do Servidor de São João de Meriti. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente vai fazer uma aula, uma sequência de aulas aí de graça para vocês aqui no YouTube. Se você gostar da aula, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e clica aqui no sininho para você poder receber as notificações do nosso canal, beleza? Então, no final tem surpresa. Se você ficar até o final, você vai ver a surpresa, tá? Muito obrigado. Fala tchau, neném. Fala tchau, neném. Tchau. Tchau. Galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Bom tudo, bom pra vida, bom pra tudo. Hoje vamos continuar nossa aula aqui, a aula 2 do Estatuto dos Servidores Públicos de São João de Meriti. Vamos falar um pouco do provimento, posse, vacância, enfim. Vamos começar aí com o artigo 10, que fala o seguinte: compete ao prefeito municipal prover os cargos públicos municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal, quanto aos cargos existentes em seus serviços, respeitadas as prescrições legais. O que o parágrafo único diz? O ato de provimento conterá obrigatoriamente as seguintes indicações, sob pena de nulidade e responsabilidade de quem dê posse à pessoa indevidamente provida. Então, o prefeito vai ter que colocar no ato de provimento as seguintes informações. No inciso 1, a denominação do cargo ou emprego vago e demais dados identificativos do mesmo, inclusive o nível de remuneração, o símbolo e o padrão correspondente. Essas informações são importantes para garantir que o candidato nomeado tenha conhecimento das atribuições, responsabilidades e remuneração do cargo que irá assumir. Além disso, tais informações são relevantes para a transparência e prestação de contas na administração pública, pois permite que se verifique se a nomeação atende aos critérios e requisitos legais. Beleza? Então, o que é que diz aqui o inciso 2? O motivo da vacância, né, deve conter no ato de provimento o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante, salvo se tratar de cargo jamais provido anteriormente. Então, o que a lei diz? Né? Determina que o ato de provimento dos cargos públicos municipais, né, deve conter o motivo da vacância e o nome do ex-ocupante. Então, o que isso quer dizer? Essas informações são importantes para que o candidato nomeado e demais interessados saibam o motivo pelo qual o cargo ficou vago e possam entender melhor as circunstâncias em que estão sendo nomeados. A inclusão do nome do ex-ocupante também pode ser relevante para a transparência na administração pública, pois permite que se verifique se houve algum tipo de nepotismo, né, ou indicação política na nomeação. No entanto, caso se trate de um cargo que nunca foi provido anteriormente, não é necessário incluir o nome do ex-ocupante, pois não há um nome a ser indicado, beleza? Então, o que diz aqui? O que diz aqui o inciso 3? O caráter da investidura especificando, né, precisa ter no ato o caráter da investidura, especificando que se trata de cargo ou emprego efetivo, cargo em comissão ou substituição eventual. Então, precisa ter a característica do cargo, né? Se é um cargo de emprego efetivo, aquele que você faz concurso público, cargo em comissão, aquele que é nomeado pelo prefeito, ou substituição eventual. O que significa substituição eventual? É uma modalidade de provimento em que o servidor é designado para substituir temporariamente outro servidor que se afastou do cargo. Maravilha! Temos aqui também o fundamento legal no inciso 4, o fundamento legal do provimento. O que significa essa informação, né? O que significa essa informação? Essa informação é importante para verificar
se o provimento do cargo está em conformidade com a legislação aplicável. O fundamento legal pode ser um dispositivo da Constituição Federal, né, das leis federais, estaduais ou municipais, ou de regulamentos ou portarias específicas. Então, a inclusão do fundamento legal na nomeação do candidato permite que se verifique se o ato está de acordo com a legislação em vigor. Em caso de questionamento ou contestação, possa ser demonstrada a legalidade da nomeação, beleza? Então, o artigo 11, vamos ao artigo 11 agora, ele diz o seguinte: os cargos públicos municipais serão providos por nomeação, promoção, acesso, reintegração, reversão e aproveitamento. Lembrando que transferência e readmissão foram revogados. Algumas pessoas dizem que acesso foi revogado, mas ainda está na lei, tá? Então, eu vou falar só um pouco aqui de cada um, bem resumido, porque a gente vai se aprofundar nos próximos capítulos. A gente vai se aprofundar melhor para explicar o que significa cada um de forma bem mais abrangente, né? Então, a nomeação, o que significa a nomeação? É a modalidade de provimento mais comum, né? Em que a pessoa é escolhida para ocupar um cargo público mediante concurso público ou por meio de cargo em comissão. Então, ela pode ser nomeada tanto passando num concurso público, como sendo nomeada em cargo de comissão. Promoção, como o próprio nome já diz, quando você recebe uma promoção no trabalho, o que quer dizer? Que você subiu de cargo. Aqui é a mesma coisa. Ocorre quando um servidor é promovido para um cargo de nível hierárquico superior, mediante processo de avaliação, né? Tem que passar por um processo de avaliação de desempenho, ou outros critérios estabelecidos em lei, tá? O acesso ocorre quando o servidor é promovido para um cargo superior mediante processo seletivo interno, com base em critérios pré-estabelecidos em lei. Então, a readmissão foi revogada. A reintegração ocorre quando o servidor é reintegrado ao cargo público após ter sido injustamente demitido. A reversão é a modalidade de provimento que ocorre quando o servidor aposentado retorna à atividade mediante requerimento ou determinação legal. E o aproveitamento ocorre quando o servidor é colocado em disponibilidade, mas posteriormente aproveitado em outro cargo ou emprego público. Vamos seguir então. Artigo 12. O que diz o artigo 12? Vamos ler ele aqui na íntegra. Opa, passei aqui. Só poderá ser investido em cargo público municipal quem satisfizer os seguintes requisitos. Então, para você entrar no cargo público municipal, a primeira coisa que você tem que ser é brasileiro. Isso mesmo. Existe uma emenda constitucional que altera a redação do artigo 37. Tem que ficar atento a isso, tá? Da Constituição. Prevê a possibilidade de acesso de estrangeiros a cargos e empregos públicos. Ou seja, o cara veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro, e aí ele pode concorrer a um cargo público. Porém, a matéria terá necessariamente de ser disciplinada em lei. Por enquanto é uma emenda. Emenda, não é uma lei, tá? Permanecendo, portanto, como válida a regra vigente. Então tem que ser brasileiro nato, não naturalizado. Existe essa emenda. Se por acaso a prova falar, existe uma emenda, né, que fala sobre, aí sim você pode ver as possibilidades de resposta, tá? Segundo, ter completado 18 anos de idade, ou seja, a pessoa pode fazer com 17 anos, mas quando ela for tomar posse, ser nomeada, ela tem que ter 18 anos completos. Contar no máximo 50 anos de idade, ou seja, a pessoa antes tinha que ter até 50 anos de idade para entrar no cargo público municipal. Hoje não existe mais essa regra.
porque fere o princípio constitucional da isonomia. Então não há fixação de limite de idade em concurso público. Porém, quando a pessoa chega aos 75 anos, ela se aposenta de forma compulsória, que a gente vai falar isso mais para frente, tá? Então não existe limite de idade para entrar no cargo público, ok? Beleza, vamos seguir aqui o artigo 15. O que ele diz, o artigo 15? Pulei aqui. Olha só o que o artigo 15 fala. O artigo 15, a nomeação será feita em caráter efetivo quando se tratar de cargos de carreira ou isolados integrantes do quadro permanente, né? A nomeação será feita em caráter efetivo quando você passar no concurso público, em comissão quando se tratar de cargo em confiança, né? Aquele que você é nomeado pelo prefeito, que você é escolhido pelo prefeito. E no parágrafo único, o que diz? É permitido ao funcionário aposentado, mesmo compulsoriamente, exercer cargo em comissão, desde que seja considerado apto em inspeção médica. Então a pessoa se aposentou, o prefeito é amigo dele, foi lá e falou: olha só, quero que você trabalhe comigo lá na prefeitura, mas eu estou aposentado. Não tem problema, você pode exercer o cargo em comissão, desde que seja considerado apto na inspeção médica. Beleza? Vamos seguir aqui para o artigo 16. O que diz o artigo 16? O funcionário... Presta atenção agora nessa questão, porque ela é muito importante, cai muito em prova. O funcionário nomeado em caráter efetivo fica sujeito ao estado probatório de 2 anos. Só que essa lei mudou. Agora são 3 anos de exercício ininterrupto, verificando-se os seguintes requisitos: idoneidade moral, que se refere à conduta ética e moral aceitável do servidor, né? Ou seja, ele deve ter um comportamento digno e compatível com o exercício do cargo público. A eficiência, né? O que diz a eficiência? Como o próprio nome já diz, é a capacidade do servidor de realizar suas atividades de forma adequada e com qualidade. Você tem que ser eficiente, buscando sempre o melhor resultado possível para o serviço público. Aptidão se refere às habilidades e competências necessárias para o desempenho do cargo público, ou seja, o servidor deve possuir conhecimento e habilidades que permitam executar suas tarefas de forma adequada. Então, se você falar que quer ser motorista, você tem que ser apto a fazer aquela tarefa. Não adianta nada você falar que é motorista e não souber dirigir, tá? Disciplina, que é a capacidade do servidor de respeitar as normas e regulamentos internos, bem como se adequar à hierarquia e disciplina exigida pelo serviço público. A assiduidade, né, que se refere à frequência e pontualidade do servidor no trabalho. Ele deve comparecer ao trabalho regularmente no horário estabelecido. E a dedicação ao serviço, que se refere ao comportamento do servidor com o trabalho e com o serviço público, buscando sempre realizar suas atividades com empenho e responsabilidade. Maravilha! Tá todo mundo acordado aí ainda? Ninguém tá dormindo aí não? Então, vamos seguir aqui o estudo. Vamos lá. Artigo 17. Olha só o que o artigo 17 diz. Os chefes de repartição ou serviços em que sirvam os funcionários sujeitos ao estágio probatório, 4 meses antes do término deste, informarão reservadamente ao órgão pessoal sobre os requisitos previstos neste artigo. Então, o chefe da repartição, né, ele tem que chegar para o abençoado que está passando pelo processo de estágio probatório, isso mesmo. Então, ele tem que chegar para o cara 4 meses antes do término do estágio. Ele vai informar de forma reservada
né? Os requisitos. Se ele cumprir os requisitos, que está lá no artigo 16 que a gente leu agora. Se ele foi idôneo, se ele teve uma moral legal, se ele foi eficiente, se ele teve disciplina, assiduidade. Então vai fazer toda essa análise 4 meses antes. O que diz o parágrafo 1? Se o departamento do pessoal concluir contrariamente à confirmação, ou seja, se o departamento pessoal concluir que esses requisitos ele não cumpriu, o estagiário terá vista do relatório para a defesa. Então, quando ele perceber que não atende os requisitos, você não passou no estágio probatório. Não passou e acabou, não. Ele pode ter direito à defesa, né? O estágio deve ser, ele deve passar por essa defesa pelo prazo de 10 dias, a qual será submetido ao prefeito para decisão dentro do período do estágio. Então ele vai ter que estar dentro do período do estágio para ter essa defesa, tá? Então, o texto do parágrafo 2 diz o seguinte: finalizado o período do estágio, sem pronunciamento, o funcionário torna-se estável, na forma prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Então, caso não haja pronunciamento sobre a confirmação ou não do servidor no cargo após o período de estágio probatório, o servidor fica bonitinho, tranquilo, ganha sua estabilidade tranquilamente, dentro do prazo de 3 anos, tá? Então, a gente vai falar agora da promoção, do artigo 9. A promoção do servidor ocorrerá alternadamente por merecimento ou antiguidade, observadas as normas deste capítulo e estabelecidas em regulamento por decreto do Poder Executivo. Então, a promoção por merecimento é aquela baseada na avaliação do desempenho e das competências do servidor, enquanto a promoção por antiguidade é aquela baseada no tempo de serviço do servidor. As normas estabelecidas neste capítulo devem garantir a igualdade de oportunidades entre os servidores e o respeito aos critérios estabelecidos para a promoção, tá? Então, o artigo 11 diz o seguinte: a promoção dependerá sempre da existência de vaga e obedecerá rigorosamente à ordem de classificação que trata o artigo 28, parágrafo 1 desta lei. Isso significa que a promoção não é automática, tá? E deve seguir critérios de seleção, sendo que a ordem de classificação é determinada por avaliação de desempenho e outras medidas de mérito, como tempo de serviço e capacitação profissional. Além disso, a promoção deve obedecer às normas estabelecidas em regulamento por decreto do Poder Executivo. Maravilha? Então, o que diz o parágrafo 1? Vagando o cargo passível de provimento por promoção, o servidor habilitado nos termos do capítulo 4 desta lei deverá ser promovido no prazo de 30 dias contados da data da abertura da vaga, tá? Uma vez que o cargo elegível para a promoção fique vago, só explicando esse parágrafo, o servidor que estiver habilitado para a promoção de acordo com as regras estabelecidas no capítulo, tá? Deverá ser promovido dentro de 30 dias a partir da data de abertura da vaga. Em outras palavras, o servidor que se encontra na posição mais alta da lista de classificação e atende os requisitos para a promoção deverá ser promovido dentro desse prazo. Beleza? E o que o parágrafo diz? O parágrafo 2 diz: ainda que não efetivada no prazo previsto no parágrafo anterior, a promoção produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao da abertura da vaga. Olha só o que isso quer dizer. Mesmo que a promoção não seja efetivada dentro do prazo de 30 dias, contados da data de abertura da vaga, ela produzirá um efeito. Que efeito é esse? Significa que o servidor promovido
terá direito a receber os salários e demais vantagens do cargo promovido retroativamente a partir da data da abertura da vaga. Beleza? Então, o servidor, agora falando de exercício e cargo, né? O servidor que não estiver em exercício do cargo ou emprego, ou que estiver nas condições do artigo 40 desta lei, não concorrerá à promoção, ressalvadas as hipóteses consideradas de efetivo exercício pelo Estatuto do Servidor Municipal e as exceções previstas naquele artigo, tá? Então, ele tem que estar trabalhando efetivamente no órgão ou entidade pública, né, em que está lotado, recebendo remuneração pelo trabalho prestado. O contrário, né, o que eu quero dizer com isso? O servidor que não tiver em exercício, né? Por exemplo, às vezes ele se afastou por algum motivo. Então, quando ele não está em exercício, o que significa estar em exercício, né? É estar trabalhando efetivamente no órgão ou entidade pública em que está lotado, recebendo remuneração pelo trabalho prestado. O contrário disso, o contrário de não estar em exercício, seria o cara estar em licença ou afastamento do cargo, ou em que o serviço, né, ele está afastado, mas ainda mantém vínculo com o órgão público ou entidade. Então, o servidor que não estiver em exercício do cargo ou emprego, ou que estiver nas condições do artigo 40, não concorrerá à promoção. Então, se ele não estiver em exercício, se ele não estiver trabalhando, ele não vai concorrer à promoção, tá? Então, o parágrafo único ele diz o seguinte: nos casos do artigo 40, o servidor somente voltará a concorrer à promoção 180 dias após reassumir suas funções no Poder Executivo Municipal. Isso significa que, se o servidor estiver afastado por motivos, por exemplo, de afastamento, né? Se ele tiver, sei lá, vamos colocar aí de licença. Se ele tiver de licença, então ele só poderá participar do processo da promoção, né? Na verdade, ele não poderá participar do processo de promoção durante esse período de afastamento, tá? Após retornar ao trabalho, deverá aguardar 180 dias para assim poder concorrer novamente a uma promoção. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Lembrando que nós temos aí a elaboração de questões comentadas. Nós elaboramos as suas questões baseados no seu edital. Então, se você está fazendo um concurso de São João de Meriti, a gente elabora as questões. Muitos concursos aí, muitas escolas, elas disponibilizam as questões já prontas, mas a gente fabrica as questões. A gente fabrica de forma rápida e fornece essas informações para você. Além disso, a gente tem nossos cards, que eu vou mostrar na tela. Eu vou mostrar aqui, só para você ter uma ideia de como funciona, tá? Aqui a gente tem nossos cards, e esses cards eles vêm, né, todos bonitinhos assim, né? Você pode estudar tudo que você acabou de estudar agora, você estuda por aqui também, tá? E ele vem com essa opção aqui, ó, que é o áudio, que você pode ouvir o artigo. Claro, esse aqui é o artigo 1 do Estatuto, a gente está estudando o outro, mas só para você ter uma ideia, tá? Vou clicar 2 vezes aqui só para você ouvir. O regime estatutário é um tipo de regime jurídico que se aplica a servidores públicos em geral. Oferece mais estabilidade e proteção contra a demissão arbitrária do que o regime trabalhista comum. Essas regras específicas, estabelecidas pelo Estatuto, têm como objetivo garantir a eficiência. Então você faz o estudo pelos cards aqui, faz o estudo pelo ouvindo, né? Ele não tá dizendo esse texto aqui, ele te diz um comentário adicional do que você acabou de ler. Então você vai ler isso daqui, vai ouvir isso daqui e vai assimilar melhor com as questões, né? Você vai estudar primeiro aqui, depois você vem aqui e faz as nossas questões, tá?
a gente disponibiliza aí para você. O meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo na descrição e o meu site, o site também vai ficar aqui embaixo na descrição. Se você quiser fazer a compra pelo site, você pode fazer também, tá? Então ficamos por aqui, voltamos já já com a parte 3 aí do Estatuto do Servidor, ok? Então ficamos por aqui, aquele abraço, bons estudos e vamos para cima.